Ei, gente, bom dia. Vamos para nosso café nessa manhã e falar um pouco do Senhor, conversar um pouquinho. Hoje está um dia bem fechadinho aqui, nublado. Como é que está aí onde você mora? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. Capítulo 1 de Mateus conta sobre a genealogia de Jesus Cristo. E hoje eu quero ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa personagem que a gente vai ler agora. O início do versículo diz assim: E Salmão gerou a Raabe e a Boaz. E Boaz gerou a Rute, a Obed. E Obed gerou Jessé. Eu hoje quero falar um pouquinho dessa mulher chamada Rute. E eu acordei hoje com Deus falando sobre esse assunto comigo. E já veio assim na minha mente: era uma vez uma mulher chamada Rute. Era uma vez uma mulher, uma moça, menina nova, chamada Rute, que tinha tudo para ser muito infeliz, que tinha tudo para não estar aqui, e que escolheu a melhor parte, escolheu obedecer ao Senhor, escolheu seguir os planos e projetos que o Senhor tinha para ela. Rute, nós temos um livro só para contar sobre ela, olha que específico que era. E ela era casada com um dos filhos de Noemi, e esse marido dela morreu. E Noemi perdeu o marido, os 2 filhos, e ela ficou, com as 2 noras. Uma das noras resolveu voltar para casa. Ela mandou as 2 voltar, mas uma voltou e Ruth escolheu continuar com a sogra dela. Ruth foi para uma terra estranha com a sogra, foi morar com a sogra numa terra que ela não conhecia e numa terra que ela não foi muito aceita por ser moabita, por ser de outra descendência, por a tribo dela acreditar em outras coisas, e ela foi para o meio de um grupo de pessoas, dos judeus no caso, muito religiosos, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo, é a mesma coisa de você hoje se casar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Então, existe um conflito de interesses, um conflito de crenças, um conflito. Por isso que quando Jesus fala para a gente escolher uma pessoa que pensa igual, que crê igual em Jesus, ou seja o que for, mas que pensa igual, que crê igual, para não ter esses conflitos. E Ruth, ela escolheu estar com a sogra dela. Ela escolheu ir morar com a sogra dela numa terra estranha. E por causa dessas escolhas, essa menina conheceu Boaz, essa menina foi recebida por Boaz, ela foi honrada por Boaz, essa menina foi honrada por Deus, porque ela não só casou com Boaz, mas ela entrou na genealogia de Jesus. Olha o que é isso. Por causa de uma escolha que ela fez de continuar com a sogra dela, de continuar a caminhar. Deus orientando ela nas escolhas. Porque se você sai por aí tomando decisões, escolhendo do jeito que você quer, você vai escolher de qualquer jeito. Mas se você coloca para Deus, se apresenta para Deus as situações, seus planos, seus projetos, seus sonhos, suas escolhas, e fala: Deus, eu não quero escolher aquilo que eu quero escolher aquilo que o Senhor tem para mim. Aí vai se mudar, muda-se o seu era uma vez. Se a gente for contar era uma vez com você hoje, como seria? Era uma vez
um homem chamado fulano. Era uma vez uma mulher chamada Margarete. Como que seria contado a sua história hoje? Como é que seria contado as suas escolhas? Como que os seus filhos lá no futuro, ou sua família, como que a sua geração vai contar a sua história para as outras gerações? Como é que vai ser contado? A minha história eu conheço. Era uma vez uma menina que se casou muito nova, com 20 aninhos, e que teve 2 filhos. E que de repente, com 29 anos, com 2 filhos pequenos, perdeu um marido. Meio parecido com a história de Ruth, que também ficou viúva. E que de repente se viu muito nova, com 29 anos, com 2 filhos para criar. Qual foram as minhas escolhas? O que eu escolhi? Eu escolhi buscar o Senhor. Eu escolhi criar os meus filhos. Eu escolhi estar mais com Deus. Eu escolhi não estar olhando para outras coisas. Errei muito, vou errar muito ainda. Decepcionei muitas pessoas, vou decepcionar muitas pessoas ainda, porque nós somos o quê? Seres humanos, né? Mas tem uma história de escolhas que eu fiz. Como é que é contada a história das suas escolhas? Era uma vez um homem que escolheu certo? Ou era uma vez um homem, uma mulher, um homem que escolheu errado e que se deu mal porque fez péssimas escolhas e que se deu bem porque fez boas escolhas e que orou e que buscou o Senhor e perguntou ao Senhor o que deveria fazer? A gente vê a história de Davi. Se a gente conta a história de Davi hoje, a gente conta alguns casos que ele fez escolhas erradas, mas também tem muitos lugares, muitos casos que ele fez escolhas certas e Deus deu muitas vitórias para ele. Então, era uma vez 3 pontinhos. Como é que seria contada a sua história com as suas escolhas? Como é que vai ser contado a sua história lá na frente? Qual o exemplo que você tem dado? Ruth deu um exemplo de fidelidade. Ruth deu um exemplo de amor. Ruth deu um exemplo de cuidado, porque a sogra dela ficou sozinha, não tinha ninguém para cuidar dela. E ela escolheu estar com ela, ajudar ela, tanto que Noemi ficava em casa e Ruth ia trabalhar. Foi trabalhando que Ruth conheceu Boaz, que ela foi trabalhar nas terras dele. E ele era parente da família. Aí o resto da história você conhece. Se você não conhece, procura aqui o livro de Ruth e dá uma lida, porque a história é muito linda. Deus honrou demais essa mulher por causa de uma escolha que ela fez, a escolha certa. Então, todos os dias nós temos muitas escolhas a fazer no nosso dia. Se eu vou escolher certo ou errado, depende de mim. São as minhas escolhas, são as suas escolhas. Você escolhe o que você vai fazer. Você escolhe que decisões você vai tomar. Se você escolher buscar ao Senhor para saber o que escolher, é a melhor maneira possível. E eu falo muito porque eu falo muito com as pessoas que estão ao meu redor o seguinte: eu erro por esperar demais, por esperar bastante, mas eu não vou ser precipitada. Eu já fui, porque isso é coisa de menino. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino e pensava como menino. Hoje eu não sou mais uma menina, então eu penso bem antes de tomar minhas decisões, fazer minhas escolhas. Eu busco ao Senhor e eu espero o Senhor falar comigo. Porque tem essa diferença também de você buscar o Senhor e esperar a resposta dele, esperar a porta que se abriu, esperar o sinal que ele está dando de que esse é o caminho que você tem que ir. O problema maior é que eu oro, muitas vezes eu oro, mas não espero a resposta do Senhor. E não, eu busco o Senhor, estou buscando, mas não espero a resposta dele, aquilo que ele quer que eu faça, caminho que ele quer que eu siga. E Ruth, ela é uma menina que Deus foi conduzindo e ela foi ouvindo. A Bíblia não fala que ela parou
para orar, não fala nada. Ela simplesmente foi conduzindo. Quando você tem uma vida com Deus, Ele vai te conduzindo, Ele vai te guiando, Ele vai abrindo portas, fechando portas, Ele vai destrinchando a sua vida quando você está conectada com Ele, ligadinho com Ele, você está ali juntinho, Ele vai te orientando no seu dia a dia. Tem muita coisa que você não precisa nem orar, porque você já sabe o que Deus quer. E é assim, automático. Naturalmente, você já sabe o que Deus tem para você naquela área. Naturalmente. Isso é o que? Relacionamento. Quando você tem relacionamento com Ele, que é o que a gente fala aqui todos os dias, o seu relacionamento com Ele, que vai fazer com que você saiba e conheça o caminho que Ele tem para você. Você consiga distinguir o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça, através do seu relacionamento diário com Ele, de ouvir, de falar, de buscar, de adorar. Esse relacionamento que eu tenho falado com vocês aqui todos os dias vai trazer dentro de você as convicções daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que decidir. Deus vai te dando esse direcionamento, essa convicção, essa certeza. Ele vai te mostrando esse caminho que você tem que seguir. É esse relacionamento que vai mudar o seu era uma vez. Era uma vez. Fala o seu nome. Como que vai ser contada a sua história? Como que lá na frente as pessoas vão se lembrar de você? Pelas suas decisões erradas ou pelas suas decisões certas? Erradas e certas, acertando muitas vezes, errando algumas, mas como você vai ser lembrado? Era uma vez, 3 pontinhos, e conta-se a sua história. Geralmente quem conta a nossa história são os da nossa casa, são os da nossa família. Como é que está o seu relacionamento com os da sua família? Porque são eles que vão contar a sua história lá na frente. Como é que tem sido o seu era uma vez? Como é que tem sido escrito a sua história? De decisões tomadas, de uma vida com Deus, de uma mulher, de um homem que temia o Senhor, que honrava o Senhor com suas decisões, uma mulher e um homem que buscava o Senhor antes de tomar decisões. Uma mulher e um homem que estava sempre buscando a Deus, estava sempre debaixo da boa mão do Senhor, estava sempre fazendo aquilo que Deus tinha projetado. Nós já falamos isso esses dias. Não é eu, Margarete, somos nós, eu e o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, eu não posso, se Ele habita em mim, se eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida e Ele mora em mim através do seu Espírito, eu não posso tomar decisões sozinha. Não posso, porque eu não sou mais sozinha. Somos nós, não é verdade? Então, como que vai ser contado a sua história daqui para frente? Era uma vez uma pessoa que vivia com Deus, uma pessoa que temia o Senhor, uma pessoa que buscava o Senhor. Eu espero que a minha história seja contada assim. Vamos colocar diante do Senhor nesse dia a nossa história, as nossas decisões. E se você até hoje tem uma história não muito boa para ser contada, que daqui para frente, sabe por quê? A oportunidade Deus está te dando hoje de mudança, para que daqui para frente a sua história seja contada de outra forma. Respira. Você está vivo, então você tem a oportunidade hoje de mudar a sua história, de mudar como que vai ser contada a sua história. Hoje você tem essa oportunidade.
Feche os seus olhos. Ah, papai, se a gente for parar aqui agora para contar e se lembrar de como será contada a nossa história, nós vamos ver muitas e muitas vezes que tomamos decisões erradas, tomamos decisões sem te buscar, sem buscar a sua orientação. Nos perdoe e nos ajude a mudar a nossa história, para que quando as pessoas forem falar, forem contar a nossa história, seja contada uma história de um homem, de uma mulher, servo, filho de Deus, que temia o Senhor, que buscava o Senhor, que não tomava decisão nenhuma sem antes falar com o Senhor. Uma mulher e um homem segundo o seu coração, um adorador, um homem que amava o Senhor. Essa seria a melhor história a ser contada de cada um de nós. Nos ajude a mudar tudo que fizemos ou deixamos de fazer até hoje. Nos ajude a mudar, para que a nossa história seja contada e seja para edificar as pessoas, seja para ajudar as pessoas, que a nossa vida de fé, de prática, de palavras boas, que a nossa vida de boas decisões sejam contadas daqui para frente, porque nós te pedimos, Senhor, não deixe que nós continuemos a viver do jeito que estamos vivendo. Nós queremos mudar a nossa história, que as nossas decisões sejam tomadas diante do teu altar, rendidos no teu altar, prostrados diante do Senhor, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque essa é a que nós queremos viver, essa é a história que nós queremos que seja contada de cada um de nós. Era uma vez um servo, uma filha, um filho que temia o Senhor e que Deus conduzia ele em tudo. Essa é a história, papai, que nós queremos que seja contada de cada um de nós. Então nos ajude a daqui para frente tomar decisões que vão nos ajudar, que vão ajudar as outras pessoas, tomar as decisões certas, tomar as decisões que o Senhor tem para nós. Nós queremos realizar os planos e projetos que o Senhor tem para nós. Nós nos rendemos ao Senhor, o nosso querer, os nossos sonhos, os nossos planos, nós colocamos diante do Senhor. Os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. É isso, papai, porque nós queremos os teus planos realizados na nossa vida. Aleluia. Obrigado, obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mudar a nossa história. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe.